Bom, a minha dica, esse livro eu confesso que, junto com o Seja Útil do Arnold Schwarzenegger, né, nós demos ele de presente para o Vitor Albergaria no nosso episódio anterior, eu já dei essa dica também, então eu acabei deixando ele de lado, mas junto com esse eu confesso que foi o terceiro livro favorito meu desse ano. Já tive a oportunidade de ler bons livros esse ano, mas o Como Convencer Alguém em 90 Segundos, ele foi uma grata surpresa, porque logo no primeiro capítulo do livro eu já aprendi muitas coisas. E o Como Convencer Alguém em 90 Segundos não é alguém que trabalha com vendas, é para todo tipo de ramo de atuação, para todo tipo de pessoa, para todo tipo de contexto social, por exemplo, para o podcast, né? A conexão com as pessoas. Isso ajuda muito. E esse livro do Nicholas, ele se torna um best-seller, não é por acaso. É porque ele aprendeu com muitas pessoas. Né? Até no primeiro capítulo ele fala do Evangelho segundo Moldum, que é um chefe antigo dele, que ele aprendeu muitas coisas com ele. E depois desse momento começou a abrir a mente dele sobre diversas questões. Como, por exemplo, que eu sinalizei aqui para falar para vocês, é que o nosso cérebro ele não consegue interpretar o não. Ou seja, vamos supor, vamos tomar como exemplo um casal que felizmente está passando por um momento de brigas. Daí o marido fala, não quero discutir, eu não quero discutir com você. Essa não deve ser a maneira certa que você fala. A maneira correta é eu quero um ambiente harmonioso dentro de casa. Isso. Porque quando você fala, eu não quero briga, o seu cérebro é como se ele pegasse a frase e riscasse não. Ou seja, eu quero briga. É assim que a nossa mente interpreta. Sim. Porque ele reforça, E né? é por isso que muitas vezes a gente tem passado por tantos problemas, principalmente porque a gente não está prestando atenção com o que sai da nossa boca. Sim. Esse é o começo de tudo. A nossa comunicação. Né? E aqui ele fala muitas coisas que eu selecionei, mas vamos só me deter alguma delas só. Logo no começo, ele diz que nós normalmente decidimos como vamos reagir a alguém que acabamos de conhecer nos primeiros 2 segundos de encontro. 2 segundos. Ou seja, a pessoa se aproxima até você, aí você já tem um julgamento sobre ela. E aí, como essa pessoa se apresenta até você, o tom de voz que essa pessoa se expressa, como ela se adapta a você, assim como a Karina falou, que é um soft skill muito importante, a forma como você se adapta com essa pessoa, isso vai considerar muito como ela vai te considerar nos próximos 90 segundos. Que é daí que vem a palavra, o pré-conceito. Pré-conceito. Exatamente. Nós temos na nossa mente pré-conceito sobre as coisas, sim, sobre as pessoas, até sobre sabores. Verdade. Né? Igual no Ratatouille. Tem coisa que você nunca comeu e fala, não gosto. Por que ele ganha aquele prato? Teve esse queijo lá em Araxá e é muito interessante, porque às vezes um queijo, ele remete a algo que você, por exemplo, comia na infância. Ele remete a um sabor, a uma experiência, o cheiro, sim, faz isso. Ainda mais aqui em Minas, né? E no Ratatouille mostra isso, né? Que quando ele come, vem na imagem as memórias daquela comida que ele come na infância, a mãe preparando. E olha que era uma premiação de um chefe, um prato elaborado. Então, nós temos conceitos pré-concebidos dentro de nós sobre pessoas, sobre comida, sobre lugares. E que é esse remeter, né? Então, quando a pessoa se aproxima, nesses pequenos segundos, o cérebro já faz N conexões de como você vai reagir. E é lá no nosso subconsciente. Sim, não é eu mesmo, sem querer, eu estou julgando. Exato. Eu estou julgando a Ana, eu estou julgando a Karina, eu estou julgando quem se aproxima de mim. Então, cabe a nós, enquanto transmissores dessa mensagem que a gente vai passar, da gente fazer isso corretamente, né? Olha só que interessante que ele falou aqui. As primeiras impressões ditam o tom para o sucesso mais do que a classe social, as credenciais, a educação ou quanto você pagou pelo almoço. Por quê? Eu lembro muito de um grande escritor hoje, né, que é o Rick Chester. Ele era um vendedor de águas na praia. Ele vendia águas na praia. Ele conta isso na palestra. Só que ele sempre teve uma mentalidade diferente, uma visão abrangente de onde ele queria chegar, do que ele queria fazer. Aí um vídeo dele viralizou. Por quê? Pelas palavras? Não foi só pelas palavras, foi pela entonação da voz, foi pela paixão com que ele falava. E aí o Flávio Augusto, grande empresário brasileiro, descobriu, conectou ele com as pessoas certas, e um pouco menos de um ano ele estava palestrando em Harvard. Olha só, né? Vendedor já. E ele teve 3 livros, milhões de livros vendidos, e eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele que eu gostei bastante. E uma outra coisa aqui que eu gostei demais
nos próximos capítulos, esse livro ele é muito imersivo. Ele tem exercícios pontuais em cada capítulo e no final tem um resumo do capítulo inteiro. E aí ele usou a sigla KFC. Talvez você deve conhecer a famosa franquia de frango frito do Kentucky, que agora está no Brasil em todos os lugares. Que o KFC é um resumo para mostrar que você é 100% responsável por sua comunicação ser falha ou bem-sucedida. Ou seja, como eu falo com a Ana e como ela interpreta, a responsabilidade é minha, não é dela. Não é como ela interpreta, é como eu passo a mensagem. Sim. Então, o K diz know what you want, ou seja, saiba o que você quer. Ou seja, quando você vai se aproximar de uma pessoa, você já tem que ir até ela sabendo o que você quer. Objetivo de comunicação. Espera. Entendeu? Sabendo o que você vai falar, você não vai decorar um roteiro, mas você vai ter que estar mentalmente condicionado a passar a mensagem que você quer passar de uma forma assertiva. Né? O F, find out what you're getting, ou seja, observe o resultado obtido. Ou seja, conversa com essa pessoa, começa a analisar mentalmente como ela está recebendo a mensagem. Como ela está com o semblante fechado, ela está com os braços cruzados. A comunicação não verbal, ela conta muito sobre isso. Uhum. Como você está passando a mensagem, como ela está recebendo isso também. E por fim, o C, change what you do until you get what you want. Ou seja, mude até você atingir o resultado desejado. A pessoa recebeu mal sua mensagem, tenta se adaptar um pouco mais. Talvez ser um pouco mais conforme, ou seja, ser um pouco mais analítico, e essa pessoa um pouco mais extrovertida, tenta conversar um pouco mais, tenta se adaptar. Sim. Assim como o inverso também, né? Não adianta tentar ser extrovertido com uma pessoa com alguém que não. É uma profissão que precisa ter muita habilidade. Acho que a palavra melhor é habilidade para isso, é o corretor de imóveis. Quando ele atende os diversos perfis de pessoas, né? E ele vai mostrar um imóvel, ele tem algumas técnicas que ele pode se utilizar delas. Sim. E que já faz o encantamento da pessoa quando entra. E assim em todas as outras profissões, o que importa é que quem está emitindo a comunicação entenda que o outro, para que a comunicação exista, isso não é monólogo, né? Para que a comunicação exista, ele tem que perceber o outro está interpretando aquilo que eu quero passar. Sim. Eu acho que tudo começa por aí. E muitas vezes, né, se fala, por exemplo, eu nessa questão do cerne, né? O meu cerne eu considero o dom da fala, né? Sim. E é interessante que muita gente, por exemplo, nossa, eu trabalhei, embora né, tenha feito direito da área comercial muito tempo, né? Porque pelo banco fui crescendo, né? De operadora de telemarketing, virei supervisora, virei gerente comercial, cheguei a cuidar de uma região de 2 estados, enfim. E pela essa habilidade, né? E querendo ou não, é o dom da fala, né? Sim. Só que se a gente vai olhar no fundo, em tudo, um padre que fala bem, lógico, ninguém vai vender fé, não é isso, mas um padre que fala bem, ele vai cativar com que as pessoas tenham mais fé. Ele aproxima os fiéis. Né? Assim como, por exemplo, um advogado, né? Não é só na audiência. Sim. Na hora de você falar, inclusive a gente olha, por exemplo, Suits, que é uma série jurídica, mostra muito isso. Que, na verdade, o Chan ali não é tipo assim, ele escrever rebuscado, não, é a negociação. Sim, a própria aparência dele, né? A forma de se postar. Tudo traz isso. A forma com que você se apresenta, que você se coloca, que você fala. E em todos os negócios, independente de um professor, né? Qualquer profissão que você for escolher, no fundo, se a pessoa souber convencer, ainda mais em 90 segundos, como título do livro, ser um bom negociador, um bom vendedor, pode-se dizer assim, ele vai ter sucesso. Com porque, certeza. Na verdade, você não são só produtos, se vendem serviços. Exato. Né? Se vende um podcast, se vende um negócio, uma marca. Né? Então, essa habilidade realmente é importantíssima. Com certeza. E só para encerrar, vocês estavam falando de mundo dos negócios e de se adaptar. Algo que eu achei uma das coisas que eu mais gostei desse livro é que ele diz que no mundo dos negócios existem 4 tipos de empreendedores. O primeiro deles são os sonhadores, ou seja, toda empresa, principalmente no começo, precisa ter um sonhador. Então vai chegar em lugar nenhum, né? Porque é literal isso. Né? Tem que ter alguém que
consegue tirar da cabeça um sonho. Fala, tô pensando a gente fazer isso, o que você acha? Ou seja, primeiro de tudo, são as pessoas sonhadoras, que são pessoas visionárias, que gostam de espaço, que quer ter o espaço dele. Por exemplo, eu me enquadro muito nesse grupo. Quando eu tô no meu momento de trabalho, ou criando, eu gosto de ficar no meu mundo, né? Porque se eu sou interrompido, não é que eu sou sem educação ou que eu sou introspectivo, é que eu estou no meu momento de concentração. Né? E quando eu sou interrompido de alguma maneira, até eu recuperar o caminho assim, criativo que eu estava, isso acaba levando um pouco mais de tempo. Né? Um outro tipo são os analisadores, ou seja, o sonhador ele sonha. O analisador ele vai ter a certeza de que a ideia vai funcionar. Fala, não, mas peraí, como que a gente vai fazer isso? Como que vai estruturar? Vai ser uma empresa societária? Quanto vai ser a parte de cada um? Vai ser uma indústria? Vai ser um restaurante? Quais são os nossos fornecedores? Como que a gente vai lidar com descarte de alimentos? Cogita as possibilidades. Cadeia, né? É o pensamento crítico. Né? E o outro tipo de empreendedor são os indutores, que é o que valoriza as ideias, que eu reconheço que são vocês duas. Que é quem se comunica mais, que é quem vai saber vender a ideia. E muitas vezes os outros não vão ser bons nisso. Assim como vocês, em algum momento, vocês podem não conseguir ser analíticas, como uma pessoa indutora, entendeu? Sim. Então, os indutores, eles são extrovertidos. E, por fim, tem os controladores. O nome ele pode ser um pouco pejorativo, mas nesse conceito, o controlador é como um cargo de liderança, que é para controlar toda a cadeia produtiva, toda a cadeia criativa, Sim. toda a empresa. É como um capitão do time do All Blacks, Isso. que a Ana deu a dica. Né? E os controladores, eles fazem com que as ideias ou as coisas sejam colocadas em prática. Fala, beleza, vamos fazer um plano de ação. Na primeira semana, a gente vai fazer isso, isso e isso. Para que daqui 6 meses a empresa esteja aberta e faturando tanto. Planejador, é responsabilidade do controlador fazer isso. Sim. Porque já é da essência dele ser competidor e autoconfiante. Então, cada uma dessas são muito importantes. Sim. E é muito importante também a gente ter inteligência emocional para não julgar nenhuma delas. Muitas vezes, o sonhador ele pode ser taxado como procrastinador. Sim. Em contrapartida, o controlador pode ser taxado como grosso, como rude. Isso pode ser uma questão de desvio de caráter. Mas a pessoa controladora, ela tem que gerenciar para que os objetivos Sim. sejam atingidos. Garantir o planejamento, né? Esse livro é incrível. Você vai gostar bastante. Fala, Disruptivos! Curtiu o episódio de hoje? Tá gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreve em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais!